Então, pessoal, o último bipolo elétrico que a gente vai estudar são os receptores elétricos, ou seja, os receptores de energias elétricas, específico, porque resistor também é um receptor, ele precisa estar ligado a uma DDP, mas esse receptor elétrico também. Só que os receptores elétricos não são os resistores, eles não transformam energia elétrica em só energia térmica como o resistor. Os receptores elétricos, eles transformam a energia elétrica que eles recebem do gerador, ou seja, o que o gerador fornece, U. Então presta atenção que vocês vão ter que dar uma revisada na aula de gerador, porque a hora que a gente fala de gerador, a gente começa do E, da energia não elétrica sendo transformada em elétrica. No gerador vai ser ao contrário. Por quê? Porque o receptor ele vai receber a energia elétrica e vai transformar numa energia não elétrica. E essa energia não elétrica, que a gente também chama de energia, vai ser uma energia útil. Guarda bem esse nome, útil. Aquela energia que nós vamos usar vai ser útil para nós. Só que infelizmente, né, são elementos dentro da nossa casa que eles não só esquentam, como um chuveiro, um ferro elétrico, agora uma geladeira. Uma geladeira tem motor, né? Um liquidificador tem motor. E qual que é a energia útil de um liquidificador? A mecânica do motor, o motor rodar. Então, mas ele esquenta, mas a gente não usa. Essa energia quente é uma energia chamada de energia dissipada. Ou seja, ela não é útil. E essa energia dissipada é a térmica. Então, todo motor, quando ele funciona, ele esquenta, né? Então, a gente tem ela como dissipada. Tem que guardar. Então, o total vem dali, ó. Então, por isso que a gente chama esse U de total. Então, numa regrinha de 3, para a gente, de repente, nesse receptor, ver a eficiência dele. Esse U é 100%. E essa energia não elétrica útil é nosso X%. E quem era a energia não elétrica? Era o que nós chamávamos lá no gerador de força eletromotriz. E quem era a dissipada? A dissipada era aquela que transformava energia elétrica em térmica, ou seja, naquela resistência interna. Então a simbologia de um receptor é a mesma de um gerador. É assim. É assim. Aos pontos A e B, onde a gente vai aplicar DDP. Olha o E e o R'inho. Agora, a partir daí, presta atenção. Esse receptor, ele não manda energia elétrica, então a corrente não sai dele. Essa corrente, ela vai entrar nele. Se essa corrente entra, o que a gente tem entre os pontos A e B? A diferença de potencial, que agora não mais vai sair como no gerador. Ela vai entrar, essa DDP. Então essa diferença de potencial, U, né? Essa diferença de potencial U, ela acaba entrando, tanto faz desenhar aqui como ali, ela acaba entrando porque esse receptor vai ser ligado a um gerador. Então, a força eletromotriz do gerador é mais forte do que a força do receptor. Então, esse E do gerador, ele vai ter um valor maior em volts. Então, para a gente não confundir, no receptor o pessoal acaba chamando de E' e R', para não confundir com o gerador. Ou seja, primeiro que esse E, ele não é uma força eletromotriz. Por quê? Porque ele não manda o elétron, ele não força o movimento elétrico. Ele recebe. Então ele estaria contra, né, a corrente. Por quê? A corrente sai da barra maior, aqui ela está entrando. Por isso que ela vai receber o nome de força contra-eletromotriz. Então cuidado, existe a força eletromotriz, que é o E do gerador, e a força contra-eletromotriz, que é o E' do receptor. Agora a DDP é a mesma. No gerador isso é o contrário, gente. O E está do lado de lá e ele gera o U do lado de cá e a energia térmica. Então no gerador é trocado com o receptor.
Por isso que a gente diz o seguinte, se esse U é um total de energia que é 100%, esse E é a parte útil. Essa parte útil vai ser o nosso X% para calcular essa eficiência. Agora presta atenção. Se ele recebe essa energia elétrica e transforma em energia não elétrica, que vai ser a útil, quais os dois tipos de receptores que a gente tem? Tudo que tiver motor, então esse E' vai ser a energia mecânica, que o motor roda, tá? Então por isso que qualquer motor você liga lá, beleza, na tomada, no gerador ele vai rodar. Então qualquer motor, geladeira, enceradeira, liquidificador, tá? Secador de cabelo, que tem motorzinho lá. O secador de cabelo tem os dois, ele tem resistência, né? O resistor tem a resistência para esquentar e tem o motor para girar, o secador de cabelo. E baterias recarregáveis. Quando uma bateria ela deixa de ser gerador porque acabou a carga dela, você põe ela na recarga. Então ela vai recarregar, então ela vai começar a receber de novo a carga. Por isso que essa energia não elétrica, que é o E' é chamada de energia química. Energia mecânica, energia química da pilha, quando você recarrega uma bateria, tá? Essa energia química, ela permanece armazenada. Então tem exercícios que eles vão falar, um receptor elétrico, beleza. Agora tem exercício que ele vai falar, um motor, uma bateria sendo recarregada, então ela está recebendo essa DDP. Então a gente vai fazer a mesma coisa que gerador. Começar de onde? De U e transformar em duas coisas. Então olha só, esse U que é a diferença de potencial, o pessoal chama isso de DDP, mais uma vez, ou tensão, para não ficar muito longa essa aula. Ó. Esse U vai ser igual a quem? Ao E' e também o R'I. Cuidado! Lá no gerador essa equação tinha um sinal de menos. E' menos Ri. Por quê? Porque era trocado o E' de cá. O E' do lado de cá no gerador seria o U mais Ri. Aí a gente trocava, né? Então por isso que aqui, na hora de isolar, a gente usa esta equação para receptor. Então no gerador é E menos Ri. E no receptor, mais. Por quê? Porque esse U seria a DDP de entrada, todo receptor. Então esse valor do E' é sempre que a força contra a eletromotriz é sempre um valor menor que a força eletromotriz do gerador. Menor por quê? Para ele não ter força, para ele receber. Beleza? A partir da equação do receptor, eu vou transformá-la em equação de potência, multiplicando pelo I, por quê? Porque a hora que eu pegar esse U, fizer ele vezes I, pegar esse E, fizer ele vezes I, e pegar esse R'I e fizer vezes I, olha o que vai acontecer. Aqui vai ficar U vezes I igual a E' vezes I mais R'I vezes I. U vezes I é π, equação de potência, volts vezes amperes. Mas E' também é volt vezes amperes, então ele também seria uma outra potência. E esse aqui quem seria? Seria, turma, esse aqui seria o R'I quadrado. É o π, aquela equação de potência no resistor, ó. Só que agora é um R'I quadrado. Então, lá na tela anterior, nessa lousa anterior, a gente disse que isso aqui do U era total, o E' era o útil e o R'I era a parte dissipada. Então, o que nós temos aqui? Uma potência total, uma potência útil e uma potência dissipada. Olha só, potência total, potência útil, que é aquela potência que vai ser consumida. Então, por isso que muitas vezes todo motor consome, então potência consumida e a potência dissipada. Gente, muitas vezes eles falam assim, potência recebida. Se ele recebe U, então essa total também pode ser chamada de recebida, né? Essa total é o que ele recebe. Por isso tem que ter uma interpretação no texto.
O mais comum são esses nomes, mas alguns vestibulares chamam de potência total a recebida e potência útil a consumida, tá? Então, pessoal, presta atenção aqui. Olha que interessante. Se eu fizer um gráfico da DDP em função da corrente. Ó, quando era resistor, que era URI no resistor, esse gráfico I0, o zero começa do zero e cresce. Esse era um gráfico do resistor. Do gerador, o que muda? Muda a equação. No gerador, o U começava do E e descontava o RI. Então era uma função decrescente. Então esse U começava lá do E quando o gerador estava aberto e é uma reta decrescente até onde? Até no ICC. Isso é uma reta decrescente até no ICC. Então o que significa isso? Do gerador já vai ser diferente, é outra função. No gerador, esse U seria igual a quem? E' mais R'I. Então nós vamos ter que fazer um gráfico. Já que ele é um receptor, ele recebe, ele é quase um resistor, ele tem um E' a mais. Porque esse U seria RI no receptor. No resistor. RI no resistor. Mais E' é receptor. Então presta atenção. Primeiro valor do I, 0. Se o I é 0, 0 vezes R' é 0. U igual a E'. Igualzinho gerador. No gerador começa do E, no receptor começa do E'. Só que no gerador cai porque era uma subtração. No receptor sobe. Então quer dizer que para um determinado valor de I, joguei aqui, eu somo no E'. Então eu vou ter um determinado valor de quem? De U. Então olha as funções. Do resistor é quase parecido com essa, só que começa da origem o resistor, ó. Então a função do resistor era essa, ó. Essa função seria U igual a RI. Então essa função aqui, E' mais R'I do receptor. E do gerador, pessoal? O gerador é uma função decrescente. Por exemplo, começa de um E aqui, ó, e vem decrescendo até no ICC. Então ela é uma função do tipo U igual a E menos RI. Então olha os gráficos. Resistor, gerador, receptor. Olha as três funções e os três bipolos que a gente tem. São só esses. Esse é o último bipolo que a gente está estudando. Então o resistor, ele recebe a DDP e a corrente entra na barra maior.